Hamashia, porque Tu és Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e a Ti pertence a glória, o louvor, o poder e a autoridade. Em nome de Yeshua Mashiach. Tu és Adon Olam, e por isso nós cantamos a Ti. Adon Olam. Oh, aleluia. Página 288. Cante conosco, de todo o coração, com toda a kavaná. O poder do Eterno se manifestará na tua vida. Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol, Itzir Nifra, Lehet Nasa, Berev Sol Kol, Azai Melech, Shemo Nikra. Kirot halkol levador in loch lora fechu haya fechu oife fechu ye betifara fechu echad ven sheni lechem shelo lechad mira beli reshit beli tachlit velo chaos vecham Yisrael vechu eli vechai gwali Vetsur Hevini Betsara Vehunisi Humanos li Menat kosi Beyom Ekraim Ruchi Keviati Adonai li Velo irá. Minhas dores e no dia da minha angústia. Ele é o meu estandarte, o meu refúgio. Partilha do meu cálice no dia em que o invocar. Confiarei o meu espírito em suas mãos no momento de cair no sono. E de novo despertarei. E o meu espírito, o meu corpo também lhe entrego. O Eterno está comigo. E assim nada receio. Adonai li, velo irá. Tu és o nosso Senhor. E é por isso que toda manhã e toda noite nós repetimos a palavra essencial do teu povo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno, nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Amém. Baruch Shem Kefot Malhuto Leolam Vaed Ve'achavta et Adonai Elohecha Bechol levavecha, bechol levavecha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha, ve'achavta
והיו הדברים על אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. ושינתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך. ולכתך בדרך ובשוכבך ובקומך שמע 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 כשחניות על ידיך והיו לטוטפות בעיניך שמע 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 ותבטן המזוזות ביתך ובשעריך. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. E amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu poder. E estarão permanentemente no teu coração estas palavras que hoje te recomendo, e as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás a respeito das mesmas, quando estiveres sentado em tua casa, e quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares, e as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Atahuad, tu foste antes de haveres criado o universo, e tu és o mesmo depois que os criaste. Tu és Deus nesse mundo e tu és Deus no mundo futuro. Santifica o teu nome no teu mundo por teu povo, o qual santifica o teu nome. Por meio da tua salvação, o nosso Rei exalta e eleva ao alto a nossa abundância, e salva-nos com brevidade por amor do teu nome. Bendito seja aquele que faz santificar o seu nome ante as multidões. Aleluia. Shema, 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 Israel. Shema, 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 Israel. Shema, 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 Israel. Shema, 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 Israel. Shema, 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 Israel. Shema, Israel. Shema, 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 Israel, 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 Israel. E purifica-nos, pois tu és aquele que liberta e purifica. Nós de nossa própria força não podemos fazer nada, mas tu és aquele que opera em nós. Tu és aquele que escreve a tua Torá nas nossas mentes e nos nossos corações. Pela tua Ruach,
seja o teu nome. Ana Becoa, página 299. Ana Bechoa, Gedulat Mincha, Tatitzera, Kabel Rinat, Amecha Sagifenu, Tacharenu Nora. Ana Bechoa, Gedulat Mincha, Tatitzera, Kabel Rinat, Amecha Sagifenu, Tacharenu Nora. Nagibor Doshei Yehudecha, Kefafat Shomrei, Barachem Tacharem, Rechamet Sidikatecha, Tamid Golem, Hasim Kadosh, Berov Tuvucha, Nachela de terra, Yahid Ge'er, Lamecha Pene, Zohere Kedusha terra, Shavatenu Gabel, Ushema, Sakatenu Yodea, Talmud Yodea, Talmud. Ana Bechoa, Gedulat Mincha, Tatitzera, Kabel Rinat, Amecha Sagifenu, Tacharenu Nora. Nagibor Doshei Yehudecha, Kefafat Shomrei, Barachem Tacharem, Rechamet Sidikatecha, Tamid Golem, Hasim Kadosh. Ana Bechoa, Gedulat Mincha, Gedulat Mincha. Rogamos que desates com poder e grandeza da tua destra as ataduras do cativeiro. Aceita o clamor do teu povo, ó temido, exalta-nos e purifica-nos. Rogamos que preserves, muito poderoso, como a menina dos olhos que defende a tua unidade. Abençoa-os, purifica-os, outorga-lhes com a tua justiça benevolente, continua o galardão. Tu que és o mais alto e santo, guia teu povo consagrado com a abundância da tua generosidade. Tu que és exaltado unidade, volta-te para o teu povo, que sempre recorda a tua santidade. Aceita nossas orações e ouve nossos clamores, ó tu, que conheces o encoberto. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Amém. Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Faed. Obrigado pela tua presença eterna. Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Faed. Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Faed. O eterno habita em meus louvores. Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Faed. Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Faed. Fecha seus olhos, se entrega. Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Faed. O eterno quer ministrar sua alma. Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam
Ele quer te libertar de todas as amarras, de todos os entraves, de tudo aquilo que te prende longe da tua vitória. Mashiach é o libertador. E em nome dele nós ordenamos liberdade aos cachorros. O seu nome será adorado para sempre, por toda língua, por toda nação, por toda a terra. Oh, aleluia. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yeshua Mashiach É o Senhor. Aleluia. o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Leolam Ele é o Senhor. Leolam vai, O Senhor é Mashiach. Leolam vai. Aleluia. E aquele que nos liberta também nos guarda de todo mal. E hoje FP7 312. Yoshev beseder Elinyon Betzel Shaddai Itronan Omar Ladonai Marsi Omer Surati Elohai evitar bo Ki Ruat Silha mi par Yakush mi dever Yoshev beseter Elyon Betzel Shaddai Itronan Omar Ladonai Marsi Omer Sudati Elohai evitar bo mi par Yakush mi dever Avo, aleluia, mi dever Avo, mi dever Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, a sombra do Onipotente se abriga. Direi do Eterno, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E assim diz o Eterno sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a vida de você que está nos assistindo. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, enaltecê-lo-ei, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e de lá o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longevidade de dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Aleluia. Fartá-lo-ei com longevidade de dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Ele vai te tirar da tua angústia. Conheça o nome dele, porque ele vai te tirar. Yoshev beseter Elyon Betzel Shaddai Itronan Omar Ladonai Marsi Omer Sudati Elohai evitar bo Ki
promessa de proteção e livramento contida no Salmo 91 seja sobre a vida de cada um de nós, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, Senhor. E é porque nós somos protegidos por Ti e alimentados por Ti que nós cantamos a Ti um cântico novo. Mismor Shiro Ladonai Sharash, página 313. Aleluia. Oh, aleluia. Mismor Shiro Ladonai Shir Hadash Ki Niflaot Asa Hoshia Lo Eminu Uzeroa Kotsho Rodia Adonai Yeshua Mismor Shiro Ladonai Shir Hadash Ki Niflaot Asa Hoshia Lo Eminu Uzeroa Kodsho Rodia Adonai Yeshua Israel, 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 Ahuvi. Israel, 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 Ahuvi. Nahamu, 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 Ami, Nahamu, Ami, Nahamu, 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 Ami, Nahamu. Israel, 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 Ahuvi. Israel, 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 Ahuvi. Hine lo yamun velo isham. Hine lo yamun. Hine lo yamus velo isham shomer
Shome Israel, Hineloyanum, Veloisham, Shome, Shome Israel, Remo, Hineloyanum, Veloisham, Shome Israel, Hineloyanum, Veloisham, Shome, Shome Israel, Hineloyanum, Veloisham, Shome Israel, Hineloyanum, Veloisham, Shome, Shome Israel, Shome, Shome Israel, Shome, Shome Israel. Amém. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia, Pai, cantamos a Ti um cântico novo, porque Tu és aquele que consola o Teu povo. E Tu és aquele que não dorme nem dormida, pois és o guardião de Israel. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. E é por isso que nós dizemos: bendito seja o Teu nome, e bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. 333, Baruch. Baruch haba Bishem Adonai, Aleluia. Baruch haba Bishem Adonai, Aleluia. Baruch haba Beshem Adonai, Baruch haba Beshem Adonai, Aleluia. Baruch haba Beshem Adonai, Aleluia. Baruch haba Beshem Adonai, Aleluia. Baruch haba Beshem Adonai, Beshem Adonai, Baruch haba Beshem E é por isso, filho, que nós dizemos que Tu és santo, 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 e toda a terra proclama a Tua glória. Atah Kadosh. Aleluia. 3, 4, 5. Ata kadosh, Beshimcha kadosh, Ukedoshim bel hoyon, Yechalelucha selah, Ki el melech gadol, Vekadosh ata, Baruch ata Adonai, Ha'el HaKadosh, Ha'el HaKadosh.
Selah, Kel Melech Gadol, Vekadosh Ata, Baruch Ata Adonai, Ha'el HaKadosh, Ha'el HaKadosh, Kadosh, Kadosh, nos unimos aos anjos nesse momento, Pai. Adonai, Elohim, Sevaot. Os anjos cantam dia e noite, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai, Elohim, Santo é o Senhor dos Exércitos. Sevaot, exércitos, é o Senhor dos exércitos, aquele que era, que é e há de vir, aquele que era, que é e há de vir, Asher Hayah Ve'over Ve'yavor, Asher Hayah Ve'over Moisés regozijou-se com a parte que lhe coube, porque o chamaste servo fiel. Puseste na sua cabeça o diadema de glória, quando estava na tua presença sobre o monte Sinai, de onde trouxe as duas tábuas de pedra na sua mão, onde estava escrita a observação do Shabat. Isma Moshe 3:4-5. Ismach Moshe B'matenat Helkol, Ki Evet Ne'eman Karata Lo, Kelil Tiferet Ve'rosho Natata Lo,
Aleluia. Selma, eu estava aqui no louvor e o Eterno mandou eu abrir a Bíblia porque Ele tinha uma palavra para você. E Ele diz assim, para que você saiba quem você é diante dEle. Está lá em Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos 6, 8. Há 60 rainhas e 80 concubinas, bem como jovens sem número. Mas minha pomba, minha perfeita, é única, filha única de sua mãe, a querida de quem a gerou. As filhas a veem, a chamam feliz, as rainhas e concubinas a elogiam. Tu te ocupas com muitas coisas, disse Yeshua a Marta, mas Maria escolheu a melhor parte. E você, como Maria, escolheu a melhor parte. E é assim que o Eterno te vê, como grande e linda diante dEle, como perfeita e única. O amor dEle pela tua vida é tão grande, Selma, é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele está transbordando aqui dentro de mim. É difícil, porque eu estou sentindo um pouco, uma partícula ínfima desse amor. E Ele te diz também, não temas, porque a longevidade que Ele te prometeu, Ele vai te dar. Ele confirma a promessa dEle na tua vida. E a você, Marcelo, Ele diz aqui, Salmo 81, tirei o peso dos seus ombros, suas mãos foram liberadas dos trabalhos dos cestos, vocês clamaram quando estavam em tribulação, e eu os livrei. Ele está te dando livramento da tua tribulação. Ele está te mostrando um caminho novo. Caminho pelo deserto sim, mas caminho na presença dEle. E livre de toda a escravidão que te oprimia. Assim como Ele libertou o povo de Israel do Egito, Ele está te libertando e te fazendo avançar rumo à terra prometida. Muito forte, muito forte. Eu sou Adonai, seu Deus, que o trouxe da terra do Egito. Abra a boca e eu te alimentarei. Abra a boca e eu te alimentarei. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada pela tua palavra revelada. Obrigada pelo teu amor, pelo amor que tu tens e pelo cuidado individual que tu tens com cada filho teu. Obrigada pela paz que excede todo entendimento, prometida por Yeshua Mashiach. E é por isso que nós cantamos você, Shalom, página 350. Você, Shalom, Biromar, Ruya, se Shalom.
amen. Ose shalom biruma, Ruya se shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru, amen. Yase shalom, Yase shalom, shalom aleinu ve'akol Israel. 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 Aquele que firma a paz nas alturas com a sua misericórdia, conceda paz sobre nós e sobre todo o teu povo, Israel. Avino Shabbat Shammai nesse momento, Senhor. Nós queremos te agradecer por essa hora de louvor, adoração, ministração tua sobre nós. Obrigada, Pai, pela tua kavod, pela tua glória que se manifestou aqui nesse lugar. Obrigada pela tua presença, Senhor, que nós podemos sentir de maneira clara e inequívoca. E agora, Pai, eu quero clamar a Ti, Senhor, pela tua unção, para que as palavras ditas aqui não sejam minhas, mas tuas, Senhor. E não seja apenas pregação de palavra, mas manifestação do teu poder. Fala aos corações. Repreende, Pai, todo filtro, todo impedimento, toda distração. Porque está escrito na tua palavra, Pai, que as tuas palavras não voltam vazias. Então que não sejam minhas palavras, mas tuas, Pai. Eu me entrego a Ti, eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. E apenas a Tua vontade cala a Cíntia, emudece a Cíntia. E fala através de mim, Pai, eu te suplico em nome de Yeshua HaMashiach. Bendizer o Eterno que é bendito. Bendito seja o Eterno que é bendito para todo sempre. Bendito seja Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a Tua Torá. Bendito sejas Tu, Eterno, que nos deste a Torá. Aleluia. Parashá Vaikra, 24ª porção da Torá, está lá em Levítico 1. Nós começamos hoje o livro de Levítico. E Vaikra, em hebraico, né, quer dizer e chamou.
É interessante que esse livro no Talmud ele é chamado de Sefer Torat Kohanim, o livro da lei dos sacerdotes. E é um livro que fala sobretudo de leis e normas referentes aos sacrifícios, que narra a consagração de Arão e dos sacerdotes, relata os deveres e direitos individuais, as normas de pureza dos sacerdotes. E sua última parte, a partir do capítulo 17, recebe o nome de Livro da Santidade, pois ele fala da santidade do Eterno e da consequente necessidade de santidade, não só dos sacerdotes, mas de todo o povo de Israel. Essa primeira porção de Levítico, porção Vaikra, que tem o nome do livro em hebraico, ela começa com o Eterno chamando Moshe para o tabernáculo, para o Mishkan, onde Moshe receberá muitos mandamentos, muitas mitzvot importantes, que deverão ser definitivamente passadas ao povo judeu. A primeira metade da porção da Torá descreve os vários sacrifícios, em hebraico, korbanot, trazidos pelos indivíduos. Esses sacrifícios eles podem ser classificados em 3 categorias gerais, cada qual dividido em várias graduações de tamanho e de preço. O korbanolá, que é a oferenda de elevação, ele é completamente consumido sobre o altar. O korban minha, oferenda de refeição, a qual por causa do seu conteúdo é geralmente trazida por pessoas de poucos meios. E o korban shlamim, vem de shalom, paz, oferenda de paz, ele é parcialmente queimado sob o altar, e o resto dessa oferenda é dividido entre os donos e os sacerdotes. Davi, traz uma água para mim, por favor. A segunda metade da porção discute as oferendas requeridas de hatat, pecado, as oferendas pelo pecado, e ashan, culpa, a serem levadas como expiação, guarde bem essa palavra, expiação, por transgressões involuntárias. Na verdade, a Torá inteira menciona vários tipos de oferendas, algumas mais conhecidas do que as outras. Segundo um tratado do Talmud, são em média 18 ofertas diferentes trazidas ao Eterno. Eu não vou enumerar todas aqui por uma questão de tempo, mas eu vou colocar a versão escrita desse estudo da Parashá na nossa linha do tempo, tá? E vocês, tanto vocês que estão aqui como vocês que estão online, vocês vão poder ver cada uma delas, a explicação de cada uma delas e a referência, na Torá de cada uma dessas ofertas, tá? Mas nós queremos falar mais especificamente sobre a oferta pelo pecado. Essa oferta pelo pecado, ela se encontra descrita lá em Levítico 5, Vaikra 5, nessa Parashá, e ela existia para cobrir, para purificar, para fazer expiação e para reconciliar o homem com Hashem. Desde o início, nós podemos ver lá em Gênesis, Bereshit 3, quando Adão e Eva pecaram contra Hashem, e pouco antes do Eterno os expulsar do Jardim do Éden, ele lhes mostra pela primeira vez o princípio da expiação pelo sangue, sobre o qual toda a Torá, Taná e o próprio Brit Hadashah se fundamentará. Essa noção, esse princípio é essencial para nós entendermos o plano do Eterno e a sua maravilhosa dádiva expiatória em Mashiach. O Eterno, na verdade, mata um animal e de sua pele ele faz roupas para Adão e Havá, como está escrito lá em Gênesis 3:21. E o Eterno fez para Adão e para sua mulher roupas de pele e os vestiu. Essa é a primeira vez realmente que a morte aparece nas Escrituras. Adão e Eva, pela primeira vez em suas vidas, foram expostos a ela. E o sangue foi derramado como resultado do pecado, da desobediência que cometeram contra Hashem. Mais tarde, logo antes do êxodo no Egito,
nós vemos o Cordeiro Pascual, né? Aquele de quem Yohanan falou, quando disse, eis o Cordeiro do Eterno que tira o pecado do mundo, né? Foi o sangue de um cordeiro inocente espalhado nas ombreiras e vergas das portas, que serviu de sinal para que o anjo da morte saltasse sobre as casas daqueles que tinham cumprido com esse mandamento. Isso aí está lá em Êxodo 12, 13. Eu coloquei todas as referências, depois vocês podem verificar. E será o sangue para vós por sinal sobre as casas em que estejais, e verei o sangue e saltarei sobre vós. Mas lá em Êxodo 24, quando Hashem faz aliança no Monte Sinai com o povo de Israel, esse povo ele é purificado pelo o sangue. Está escrito assim, e Moshe tomou metade do sangue e pôs em bacias, e metade do sangue ele aspergiu sobre o altar. Então tomou o livro da aliança, nós vimos isso agora, e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo que falou o Eterno, faremos e ouviremos. Primeiro o sangue, depois a lei, e depois fazer e ouvir. Olha só que coisa interessante, né? Moshe tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis o sangue da aliança que fez o Eterno convosco, sobre todas essas palavras. O Targum Onkelos, a tradução de Onkelos, que foi a tradução mais importante da Torá para o aramaico, no estudo judaico, eu vou falar sobre ela, tá? Sigam, gente, os estudos judaicos que eu tenho falado, depois a gente tem gravado e colocado no nosso canal do YouTube, tá? Essa tradução era usada nas sinagogas durante os primeiros séculos depois de Mashiach, e o Targum Onkelos incluía a palavra expiação lá em Êxodo 24:8. O Targum Onkelos do aramaico dizia assim, e Moshe tomou o sangue e o lançou sobre o altar, aspergiu sobre o altar para expiação pelo povo. A palavra expiação é uma palavra que é repetida inúmeras vezes, mais de 300 vezes na Torá. E ela vem do radical Kaf, Fe, Iresh, cuja tradução é Kiper. A transliteração é Kiper e a tradução é perdoar, desculpar, apaziguar, expiar, reparar, cobrir de modo que não se veja. Também está ligado à palavra kofer, que significa resgate, indenização ou multa, ou seja, consequência de um erro. Lá em Êxodo 30, o dia da expiação é mencionado pela primeira vez na Torá. Arão fará expiação pelos seus chifres uma vez por ano, com o sangue da expiação pelo pecado. Ele fará expiação por isso uma vez por ano nas vossas gerações. É santíssimo para o Senhor. É interessante que pecado aqui é hatat, cujo significado é sacrifício, vítima expiatória, pecado, transgressão e culpa. Esse versículo que menciona o dia da expiação pela primeira vez, não menciona nada, olha que interessante, sobre oração, boas ações, jejum, caridade, bem ao próximo, amor, como meios e instrumentos de expiação. Não. É claro que essas atividades são importantes, essenciais, arrependimento é essencial, tudo isso é essencial, mas a Torá só fala sobre sangue quando fala de expiação. Por quê? Toda a cerimônia de expiação está fortemente ligada ao sangue, dam. Se tirarmos o sangue, não há sacrifício, não há expiação e nem há perdão de pecados. Em Levítico 16, o Eterno explica a Moshe como os pecados do povo de Israel seriam perdoados, tomando o sangue que era oferecido no altar, aspergindo no propiciatório como expiação pelas iniquidades e pecados do povo de Israel. Os próprios sábios talmúdicos reconheceram isso. E Alkut Shimoni diz o seguinte sobre Êxodo 29, não há expiação
de pecado, senão no sangue. No Tratado Yomá 5a está escrito: e ele porá a mão, e isso será aceito por ele. A imposição da mão faz expiação por alguém? A expiação não vem pelo sangue. Isso, gente, são sábios talmúdicos que nada têm ligado ao movimento judaico-messiânico ou nazareno. Judaísmo puro. É muito importante a gente prestar bem atenção nisso. Os sábios também reconheceram esse princípio e o repetiram nos tratados Evarim 6, Minhot 93, Sifrá 4 e muitos outros mais. Não há expiação de pecado a não ser pelo sangue. A questão da expiação do pecado, da culpa, é uma questão central no judaísmo. E muito mais central e específica ainda no judaísmo messiânico nazareno. Vários rabinos eruditos, não messiânicos e aversos à nossa confiança na missão expiatória do Eterno por meio de Yeshua, têm afirmado que a expiação pelo sangue é algo idólatra e não cabe na Torá, nem como argumento para a expiação promovida por nosso Mashiach. Eles verdadeiramente contradizem a própria Torá e estão errados. Vá e pesquise, como eu já disse, o escrito desse comentário é Parashá, vai estar na nossa linha do tempo. No entanto, a própria Torá nos afirma isso. E eu não vou me cansar de repetir, não há expiação de pecado sem sangue. Quando o Eterno tirou Israel do Egito, ele estabeleceu como parte do relacionamento da aliança um sistema de sacrifícios para expiar o pecado do homem. Esse sistema consistia em sacrificar um animal no lugar do pecador. E assim a justiça do próprio Eterno seria satisfeita quando o animal era morto ao invés daquele que pecava. O pecado é algo tão grave diante de Hashem que a sua remissão só podia ser feita através da morte, pois o salário do pecado é a morte. O pecado, então, só pode ser pago, expiado, coberto pelo derramamento do sangue. Isso, o próprio Brit Hadashah afirma em Hebreus 9, 22, e diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Levítico 17, 11 nos deixa claro que a morte, ou seja, o derramamento do sangue, é a forma de se propiciar e pagar os pecados. Porque a alma de cada criatura se acha ligada ao sangue para expiar pelas vossas almas, ou seja, a alma do animal pela alma do homem. Porquanto o sangue, ele é que expiará pela alma. Repetindo, Torá, Levítico 17, 11. Não é nenhum rabino messiânico que está falando isso, é a Torá. Interessante que quando se fala de Kippur, em Levítico 16, 30, é preciso falar sobre isso. Eu preciso falar sobre isso agora. Eu tenho que falar. Era próxima para achar, né? Mas eu preciso falar. Está escrito assim: porque nesse dia se fará expiação por vós, para vos purificar de todos os vossos pecados. Diante do Eterno sereis purificados. No comentário à Torá da Sefer, não messiânica, olha que coisa interessante. Torá da Sefer, essa aqui. A minha está encapada, tadinha, já tem 24 anos. Está velhinha, muito usada, Baruch Hashem. Mas na Torá da Sefer você pode conferir isso, tá? Levítico 16, 30, comentário, está escrito assim: se fará expiação por vós. Essas palavras não determinam quem faz expiação. Muitos comentaristas dizem que não pode ser o sumo sacerdote. Rabino Akiva, rabino não messiânico, afirma que isso se refere ao próprio Eterno. Feliz és tu, Israel, ele dizia, que és purificado diante de teu Pai que está nos céus. Olha que interessante. Rabino Akiva, não messiânico, afirma que quem faz expiação por nós não é o sangue de animais, não é o sangue de bode, não é o sangue de cordeiros, é o próprio Eterno.
Com efeito, o próprio Eterno se manifestou por meio de Yeshua, Ele mesmo, em uma de suas uma das suas manifestações, Ele mesmo, por meio de Yeshua, se manifestou e expiou os nossos pecados. Adonai Errad, por meio de Mashiach, se manifestou em carne para prover sacrifício expiatório perfeito para nós. E assim, cumprir a necessidade de justiça por Ele mesmo estabelecida. Os sacrifícios de animais da antiga aliança eram apenas um ícone, uma figura que apontava para o sacrifício de Mashiach. Sacrifício que no futuro Ele faria em favor do pecador. É interessante que na antiga aliança, os pecadores eram perdoados quando os sacrifícios eram fielmente oferecidos. Mas é importante nós entendermos que era apenas símbolo do sacrifício de Mashiach, cuja morte no madeiro expiou o pecado cometido, bem como todos os pecados que seriam cometidos posteriormente. Então, na verdade, quando a Torá afirma que não há expiação de pecado sem sangue, o sangue dos animais, a morte dos animais, já apontava para o verdadeiro, perfeito e universal sacrifício que realmente apaga todos os pecados. É interessante que somente o sacrifício daquele que fosse perfeito, puro e santo, poderia satisfazer por completo a justiça de Hashem. Se um pecador qualquer, se um animal com defeito fosse sacrificado, seu sacrifício não propiciaria nem seus próprios pecados, porque sua oferta estaria manchada por esse pecado, e dessa forma não seria o sacrifício perfeito. Apenas Mashiach, que durante seu tempo aqui na terra não cometeu pecado algum, pôde ser o sacrifício perfeito, aceitável para expiação pelos pecados do povo. Yeshua, em sua morte expiatória, substitui o pecador e satisfaz a justiça de Hashem, de modo que pela sua morte somos salvos da culpa pelo pecado. Olha que coisa maravilhosa. Quem entende isso tem a vida. Quem entende que o próprio Eterno, manifestado por meio de Mashiach, carregou sobre si a nossa culpa, automaticamente, quem entende a profundidade dessa expiação e desse perdão, quem entende que o Eterno é errado, e que Ele mesmo proveu expiação, não foi algo que o homem pecou e o homem expiou e o Eterno está fora dessa história, não. Ele mesmo proveu expiação. Quem entende isso tem a alma repleta de gratidão e amor. E essa gratidão e esse amor geram em nós devekut. Eu tenho falado sobre isso. Devekut é apego ao Eterno, é querer estar na sua presença, é querer estar em oração, é querer estar em adoração, é querer estar na sua casa. Porque a compreensão de tão grande salvação, apesar dos nossos pecados, ela gera em nós isso. O sangue derramado gera em nós devekut, que gera em nós apego ao Eterno. E esse apego ao Eterno possibilita que a ponte seja feita, que sejamos cheios da Ruach HaKodesh. A Brit Hadashah fala sobre isso de modo claro, por meio do Shaliach Shaul, do apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 9. E eu quero ler isso aqui, porque é muito, muito, muito importante que nós leiamos isso no original. O original, Hebreus 9. Quem quiser abrir também para ler no original, para acompanhar, pode ler. Olha só. Ora, a primeira aliança possuía regras relativas à adoração e um lugar sagrado aqui na terra, o Beit HaMikdash. Uma tenda foi erigida chamada lugar sagrado.
Nela estavam a menorá, a mesa e o pão da proposição. Atrás da segunda parochet, cortina, estava a tenda chamada lugar especialmente sagrado, o Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para queima de incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Na arca estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança feitas de pedra. Acima dela estavam os queruvim que representavam a Shekhinah, lançando sua sombra sobre a tampa da arca. Agora, porém, não é tempo de falar detalhadamente sobre essas coisas. Com tudo arranjado dessa forma, os Kohanim, sacerdotes, entram na tenda exterior do templo para exercer suas funções. Mas apenas o Cohen Hagadol, o sumo sacerdote, entra na tenda interior. Ele o faz apenas uma vez por ano e deve sempre levar sangue, o qual oferece por si mesmo e pelos pecados que o povo cometeu por ignorância. Por esse arranjo, a Ruach HaKodesh mostrou que enquanto a primeira tenda estivesse em pé, o caminho para o lugar sagrado permaneceria fechado. Isso simboliza a era presente, indica que a consciência da pessoa que desempenha o serviço não pode ser alcançado pelas ofertas e sacrifícios realizados. Porque essas práticas envolviam apenas comidas, bebidas e diversos tipos de lavagens cerimoniais, regras concernentes à vida exterior, impostas até o tempo em que o Eterno reformulasse toda a estrutura. Quando Mashiach veio, como Cohen Gadol das coisas boas que já estão acontecendo, por meio da tenda maior e perfeita, não criada pelos homens, ele entrou no lugar sagrado de uma vez por todas. Ele o fez não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue, aleluia, libertando dessa forma seu povo para sempre. Se a aspersão de pessoas cerimonialmente impuras com sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha restaurava-lhes a pureza exterior, quanto mais o sangue de Mashiach, que pelo Espírito Eterno se ofereceu ao Eterno como sacrifício imaculado, purificará nossa consciência das obras que conduzem à morte, para que possamos viver e servir ao Deus vivo. Por causa dessa morte, ele é o mediador da nova aliança, visto que sua morte liberta as pessoas das transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Os que têm sido chamados podem receber a prometida herança eterna, a herança do Olam Rabá. No caso de um testamento, é necessário que se apresente evidências da morte de quem o fez, porque o testamento só tem efeito no caso de morte. Ele jamais vigora enquanto a pessoa que o fez está viva. Essa é a razão pela qual a primeira aliança também foi inaugurada com sangue. Depois de Moshe ter anunciado o mandamento da Torá a todo o povo, ele pegou o sangue de bezerros, água, e usou lã escarlate e sopo para aspergir o rolo e todo o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que o Eterno lhe ordenou. Da mesma forma, aspergiu com sangue a tenda e todos os utensílios das cerimônias, pois, segundo a Torá, quase todas as coisas são purificadas com sangue. De fato, sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Hebreus 9. Se você quiser ler e reler, vale a pena, porque tudo está muito claro. Receba essa oferta do Eterno, aceitando e crendo que por meio de Mashiach, todo o pecado foi expiado. De modo que hoje, basta que você creia, confesse e abandone o seu pecado, buscando se relacionar com o Eterno para ser totalmente expiado. Você quer? Você aceita esse sacrifício? Você faz valer esse sacrifício sobre a tua vida? Eu não estou falando apenas a quem está escutando essa mensagem para a primeira vez, porque esse é um chamado
Esse é um chamado de amor, e essa é uma resposta que precisa ser renovada em nós a cada dia. Essa é uma certeza, essa é uma consciência que precisa ser renovada a cada dia, porque só há um dia que se chama hoje, e hoje é a hora de se entregar ao Eterno, e de se reentregar ao Eterno, e saber que não há mais separação entre o Pai e você, pelo sacrifício de Mashiach. É preciso que você entenda hoje que não é pela sua santidade, não é pela sua pureza ou devoção, não é pelo cumprimento legalista das mitzvot que você terá seus pecados perdoados. É pelo sangue derramado por você. E é apenas compreendendo que aquele que é amor e perfeição, aquele que nos ama e que já proveu todo o necessário para a nossa expiação, que nós temos comunhão com Ele, que a parochet em nós é rasgada e que nós podemos adentrar o Santo dos Santos. Por que então, repetindo, a Torá afirma que o sangue era necessário para a expiação de culpa? Porque a Torá já apontava para o sacrifício de Mashiach por nós. Todas as escrituras, cada livro dela e toda a Torá, cada paraxá, nos fala do grande amor do Eterno, mas não apenas do seu amor, mas de sua presença conosco, lutando as nossas lutas, vivendo conosco a nossa vida, provendo recursos e soluções para a nossa incapacidade e pequenez. Esse é o maior recurso, essa é a maior solução. Por mais difícil, dolorosa, triste que seja a nossa vida, ou por mais perfeita, alegre e fácil e confortável que seja a nossa vida, de que vale ela se ao final nós não encontrarmos salvação? De que vale ela sem o sangue de Mashiach, no seu sacrifício perfeito, universal e eterno por nós? Que nós possamos enxergar isso, abandonar todas as coisas atrás das quais nós corremos e buscar a expiação que nos é prometida. Porque é por meio da compreensão e da gratidão que essa palavra prometida em Jeremias 31, de 31 a 34. Eu vou ler aqui. Irmiarro 31, de 31 a 34. Que ela se faça viva no teu coração hoje, que ela se faça viva no meu coração hoje. Porque ela se cumpre em nós, em todo aquele que busca ao Eterno, consciente de que tudo já foi feito. Eis que estão chegando os dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Porque eles violaram a minha aliança, ainda que eu, de minha parte, tenha sido como um marido para eles, diz Adonai. Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha Torá dentro deles e as escreverei em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Nunca mais nenhum deles ensinará ao seu companheiro, membro de sua comunidade ou a seu irmão, conheça Adonai. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque perdoarei os pecados deles e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Eles me conhecerão porque perdoarei. Primeiro vem o perdão pela morte expiatória de Mashiach, depois o conhecimento, que só é possível através do relacionamento e do reconhecimento de tão grande expiação. Esse é o dia. Pelo sacrifício de Mashiach, a oferta perfeita pelos pecados, o Eterno trouxe a nós uma nova aliança. E o que inclui essa nova aliança? Ele quer que você o conheça, reconhecendo que não há mais culpa sobre a tua cabeça e que você conviva com Ele. E hoje Ele te chama a isso.
Ele te chama a isso, Ele te chama a conhecimento, Ele te chama a relacionamento. Hoje é o dia de se entregar a Ele. Não importa quanto tempo você está numa congregação. Não importa quanto tempo você segue as mitzvot. Hoje Ele está te chamando a renovar a tua aliança com Ele, permitindo que pela sua rua, pelo seu espírito, não por daat, não por conhecimento, mas pelo seu espírito, Ele escreva a Torá no seu coração. E é interessante que a Haftará dessa Torá, ela diz algo muito, muito, muito interessante. A Haftará dessa própria Parashá, Haftará de Vaikra, ela diz o seguinte, em Isaías 43, olha que coisa, que revelação maravilhosa. Nós não podemos separar o eterno de Mashiach. Contudo, ouve agora, Jacó, meu servo Israel. Ouve agora Selma, ouve agora Gabriela, ouve agora Marcelo, ouve Davi, ouve Jair, ouve você. A quem escolhi. Assim diz o Eterno que te fez e te formou desde o ventre, e que desde então te ajuda. Não temas, Jacó meu servo, e tu, Yeshurun, é quem escolhi. Como eu derramo água sobre o sedento, e chuvas sobre a terra seca, derramarei o meu espírito de bondade sobre a tua prosperidade, e a minha bênção sobre teus descendentes. E brotarão como se estivessem no meio da erva, como salgueiros junto a correntes de águas. Esse dirá, eu sou do Eterno. O outro se chamará do nome de Jacó. E aquele outro se comprometerá escrevendo do seu próprio punho, eu sou do Eterno. E alguns por sobrenome tomarão o nome de Israel. Assim diz o Eterno, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não há Deus. E continuando lá abaixo. Se você ler. Eu sou quem apagou. E sou eu quem apago as tuas iniquidades. Eu sou quem apagou, no 25. E eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões, por amor de mim, e não me lembrarei dos teus pecados. É o Eterno, por meio de Mashiach, por meio do sangue derramado, por meio da morte expiatória de Mashiach. O próprio Eterno apagou os teus pecados. E a ordem dele é, lembra-te dessas coisas, pois tu és o meu servo. Olha para mim, está aqui, porque eu te remi. Eu te remi. Não te esqueças, apaguei tuas transgressões como a névoa, teus pecados como a nuvem. Volta-te para mim, porque eu te remi. Não está escrito aqui, volta-te para mim para que eu te rema. Volta-te para mim para que eu te perdoe. Não, volta-te para mim porque eu te remi. É muito claro. É muito claro. É a gratidão por algo que o Eterno já fez que nos faz nos voltarmos para Ele. Mas Ele nos ordena, lembra-te. Esse é o segredo, tudo já foi feito. As palavras de Mashiach, quando inspirava, disse, tudo está consumado, tudo já foi feito. Agora é só receber e voltar-se para Ele, que quer antes de tudo, antes de qualquer coisa, nos abençoar de forma eterna. E aí nós poderemos dizer, como esse texto termina,
Exultai, ó céus, porque o Eterno fez tudo isso. Clamai, ó profundezas centrais da terra. Rompei em cânticos, ó montes, ó bosques e todas as suas árvores. Porque o Eterno remiu a Jacove e em Israel se glorificou. Eu clamo que haja em ti profunda compreensão de que Mashiach já veio. O Eterno não se atrasa em sua promessa, de que o Eterno é errado, Ele é um e que Ele se manifesta por meio de Mashiach. E que como as Escrituras mesmo proclamam, eu e não o outro remi o meu povo. O Eterno interveio na nossa história, na nossa realidade, na nossa tridimensionalidade por meio de Mashiach. Que não foi um homem como outro qualquer, apenas Mashiach, apenas mais santo, não. Mas que foi a manifestação do próprio Eterno, da sua Ruach, vindo em carne para expiar pelo nosso pecado e para destruir toda a separação que havia entre o Santo dos Santos e os demais lugares. E por meio do seu sangue derramado em expiação por nós, em sacrifício eterno, nós temos acesso direto ao Pai, que proclama e que nos ordena que nós nos voltemos para Ele em amor, em gratidão, porque Ele mesmo nos encherá com a sua Ruach HaKodesh e escreverá a sua Torá nas nossas mentes e nos nossos corações. Mas o que fazer de forma prática? O que fazer de forma prática para receber tudo isso? A primeira coisa, reconhecer que Ele já fez, reconhecer que Mashiach já veio, reconhecer que nosso pecado já foi expirado de forma total e verdadeira. Todo o pecado que você cometer durante toda a tua vida, se você reconhecer isso, não é que ele vai ser perdoado, ele já foi. É o que o Eterno tem falado conosco. Em seguida, olhar para Ele, voltar-se para Ele, na certeza de que a sua palavra é fiel e verdadeira. E que não há mais separação. Terceira coisa, declarar diante dEle a sua vontade e a sua gratidão por ter sido expiado. E a quarta coisa principal, estabelecer com o Eterno um relacionamento profundo de diálogo, de oração, passando tempo com Ele. Isso é devekut. E aí as maravilhas do Eterno, a sua presença, se derramará na sua vida, porque você clamará pelo seu espírito. E eu digo com toda certeza, eu coloco a minha vida nisso, não há quem se aproxime do Eterno e não se apaixone profundamente por Ele, e não tenha sua vida transformada, seus atos, sentimentos, pensamentos profundamente transformados pela sua voz, pela sua palavra e pela presença da sua Ruach HaKodesh. Eu, pela única misericórdia do Eterno, não por meu mérito, tenho vivido isso. E eu tenho visto pessoas muito queridas minhas viverem isso também. E eu clamo ao Eterno em nome de Yeshua HaMashiach, que você que ainda não vive isso, possa viver a cada dia. Porque o Eterno é um, Adonai Echad. Mas Ele se manifestou a nós, por meio de seu Mashiach, nos trazendo expiação e a presença da sua Ruach HaKodesh. Amém. Seja teu nome, Senhor. Toda enfermidade tu levaste ao morrer, e por mim sofreste em silêncio minha dor.
por minha rebelião, foste açoitado e ferido, e para dar-me paz, recebeste meu castigo. Por tuas chagas são eu sou, fruto de tua aflição. Ó Mashiach Salvador, hoje rendo adoração. Puseste tua vida por expiação pela minha, e Yeshua meu Rei, glorioso Mashiach. Varão de dores, foste deixado em todo quebranto, experimentado como um cordeiro ao matadouro levado, e com teu sangue limpaste meu pecado. Por tuas chagas são eu sou, fruto de tua aflição. Ó Mashiach Salvador, hoje rendo adoração. Puseste tua vida por expiação pela minha, e Yeshua meu Rei, glorioso Mashiach. Por tuas chagas são eu sou, fruto de tua aflição. Ó Mashiach Salvador, hoje rendo adoração. Puseste tua vida por expiação pela minha, e Yeshua meu Rei, glorioso Mashiach. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a lei da verdade e plantaste a vida eterna no meio de nós. Isso é o que é dito todo o serviço depois da leitura da Torá. E Yeshua nos afirma, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yeshua HaMashiach, a quem enviaste. Se você não conhece, não sabe quem é esse Yeshua HaMashiach, pega uma Bíblia completa. Essa aqui é a Bíblia judaica completa. Aqui no Brit Hadashah estão os livros, a biografia, tem 4 biografias da vida de Yeshua, que a história comprova que existiu. Há mais comprovação histórica de que houve um homem chamado Yeshua HaMashiach que se manifestou na terra, morreu e ressuscitou. Mais comprovações históricas do que Napoleão Bonaparte existiu. É inegável que o Eterno, por meio dele, adentrou a nossa história, se revelou a nós, se manifestou a nós por meio de Mashiach, que morreu derramando seu sangue em morte expiatória e ressuscitou ao terceiro dia, trazendo reconciliação entre nós e o Pai. Por tuas chagas são eu sou, fruto de tua aflição. Ó Mashiach Salvador, hoje rendo adoração. Puseste tua vida por expiação pela minha, e Yeshua meu Rei, glorioso Mashiach. E eu quero conclamar você que está no judaísmo messiânico, nazareno há muito tempo, que comece hoje a reler o Brit Hadashah. Primeiro, segundo, terceiro, quarto livro do Brit Hadashah. Começa hoje, para reavivar a presença de Mashiach, as palavras de Mashiach, as revelações de Mashiach na tua vida. Esse Mashiach, vida eterna,
que o Eterno plantou no meio de nós. Aleluia. Oh, aleluia. Papai do céu, obrigado, obrigado, obrigado por tanto amor, obrigado pela sua salvação, obrigado pela oportunidade de viver eternamente que o Senhor deu a cada alma. Obrigado, Papai do céu, porque o Senhor tem se revelado como amor, como aquele que ama. Obrigado, meu Papai do céu, por Yeshua, porque o Senhor veio como um homem a essa terra, o Filho do homem, aquele que vem em forma de homem. Esse é o Senhor que veio a nós, esse é o Senhor que sofreu por nós. Amém. Esse é o Senhor. Esse é o tamanho do seu amor. Esse é aquele que se revela a nós com misericórdia e compaixão. E eu louvo o seu nome, Papai do céu, por tão grande salvação, por tão grande amor. Oh, Papai, obrigado. Enche o nosso coração de gratidão neste momento, Papai. Enche o nosso coração de amor em resposta ao seu tão grande amor. Enche-nos da sua presença e do seu Espírito, Papai. Oh, aleluia. Porque o que o Senhor mais quer para nós é vida, é bênção, é abundância, é felicidade. O Senhor fez o que o Senhor podia fazer. O Senhor veio e sofreu em nosso lugar, e constantemente quer nos abençoar. E nesse momento, Papai do céu, nós queremos escolher deixar o Senhor fazer sua obra em nossas vidas, deixar o Senhor nos abençoar, cumprir o seu desejo. Entrega, Pai. Em nossas ações, e assim o seu desejo vai se cumprir em nossas vidas. Nós nos abrimos para receber. Nós queremos deixar para trás de nós todos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas insuficiências, e colocar apenas o Senhor à nossa frente. E nós clamamos a Ti, Papai do céu. Encha-nos, revela-nos a Tua verdade, faz-nos compreender o Teu amor e salva-nos. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós te agradecemos, porque todo aquele que com seu coração confessa e confia que Yeshua é o Salvador tem a vida eterna. Obrigado, meu papai. Nesse momento, que o Senhor abençoe cada um que está aqui conosco, papai, cada um que está assistindo, cada um que está aqui nesse ambiente, papai, que o Senhor venha sobre a vida deles, sobre as nossas vidas, com poder, com autoridade, mostrando o tamanho do seu amor e assim nos fazendo te amar novamente, amar de volta. Papai, nós queremos a sua vontade, faz sua vontade em nossas vidas, porque a sua vontade é sempre o melhor para nós, porque o Senhor nos ama com esse amor tão grande. Que haja luz em nossas vidas, em nossos corações, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Obrigado, papai. Aleluia. O Senhor, nosso Papai do céu. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vikoneka.
Issa Adonai Panabele. Venha sem lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. A sua paz. Oh, aleluia. Shalom Alechem, Malachi Hasharet, Malachi Elyon, Mi Melech, Malachi HaMelechim, HaKadosh Baruch Hu, Boachem Shalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mi Melech, Malachi HaMelechim, HaKadosh Baruch Hu, Baruch Ni LeShalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Elyon, Mi Melech, Malachi HaMelechim, HaKadosh Baruch Hu, Tetchem LeShalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mi Melech, Malachi HaMelechim, HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu. Nós de nós mesmos nada podemos. É apenas o Espírito do Hakadosh Baruch Hu, do Santo, bendito seja Ele, em nós, que nos santifica. Que nós possamos nos entregar ao Espírito do Eterno, clamar por sua Ruach a cada dia. Começa o dia clamando: Eterno, me enche com tua Ruach. Que não seja eu, mas teu Espírito agindo em mim. Que não seja eu, mas o teu Espírito me enchendo, me santificando, inspirando minhas palavras, minhas ações, meus pensamentos, meus sentimentos. Me enche, Eterno. E eu quero clamar nesse momento por cada um que nos ouve, nos assiste ou vai nos assistir, por aqueles que estão aqui. Realiza, Pai, um novo Shavuot, um novo Pentecostes na vida de cada um. Enche-nos, Pai, com teu Espírito. Manifesta o teu fruto, manifesta os teus dons, como nas guerrilhas primitivas, Pai. Faz-nos, Pai, como eles eram, porque de nós mesmos nós não podemos nada. Obrigada, porque eu sei que tu ouviste, que essa oração, ela foi feita conforme a tua vontade, porque tu nos revelaste que tu queres uma techuvá cheia do teu Espírito, não uma techuvá que se esfria e que vai para a letra morta por imitação do judaísmo tradicional. E tu dizes agora: eu quero avivamento no meio das querrilot judaico-messiânicas e nazarenas. Não um avivamento escandaloso, mas um avivamento bíblico. Dai liberdade à minha Ruach para que eu possa me manifestar e agir no sobrenatural. E assim cada alma seja vivificada, transformada, quebrantada,
Não tenhas medo de manifestar os meus dons e o meu fruto, porque eis que eu estou no meio de vós. E eu digo, é a minha presença que santifica, é a minha presença que transforma, é a minha presença que unifica, é a minha presença que opera a transformação. Aqueles que se chegam, Pai, que nós possamos, Senhor, manifestar a tua vontade, a tua verdade sem medo, sem covardia, porque dos covardes não é o reino do eterno. Que nós possamos, Senhor, ter como parâmetro e identidade não o judaísmo rabínico atual, não o judaísmo rabínico daquela época, mas as querrilot primitivas, porque a nossa identidade é o amor de Mashiach. Como ele disse, nisso conhecerão que sois meus discípulos, em que vos ameis uns aos outros. Ele não disse em que andeis de saião, cabeça coberta, falando hebraico. Não, ele foi a essência, e a essência que nós temos que ir. Capacita-nos, eterno, a termos a identidade de Mashiach, que é o amor. Amém. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com peso da tua glória me cobrir, flua um rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com peso da tua glória, vem com peso da tua glória aqui, vem com peso da tua glória me cobrir, flua um rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com peso da tua glória, vem com peso da tua glória aqui, vem com peso da tua Cheio do teu glória, Espírito. vem com peso da tua glória Primeiro, tu és meu servo, eu te formei para ser meu servo, para isso fomos formados. Não temas, como eu derramo água sobre o sedento e chuvas sobre a terra seca, derramarei o meu espírito de bondade sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia. Oi, porque tu és Deus eterno. Aleluia. Tá difícil até de falar. Obrigada, eterno. Esse foi nosso Shaharit Shabbat. Eu espero que você tenha gostado, que vocês tenham sido enriquecidos com esse momento de busca e adoração. Às 15h30, eu quero convidar vocês todos para assistirem o estudo do Tzadok Ben Derech, do Rosh Tzadok Ben Derech,
facebook.com/judaísmo nazareno. Sobre Mashiach, nosso Corban, é muito importante nós entendermos, porque Mashiach é nosso Corban. E a nossa aula de hebraica ela foi adiada para as 18h30, depois do estudo, porque é muito importante que cada um de nós assista, aprenda e reflita sobre esse estudo. Shabbat Shalom, nós somos aqui em Eilat Sur Israel. Nós estamos aqui em Cabo Frio, se você quiser vir no presencial, se você quiser participar, se você quiser ser um membro virtual ou presencial da nossa congregação, entra em contato conosco. Pode ser pelo Face, pode ser no nosso WhatsApp 22 99999 5 vezes 9 7086. Muito obrigado, Shabbat Shalom.